Olá, tudo bem? Olá, está começando mais um TJ PUC. Vamos às notícias do dia. Indústria farmacêutica cria novo tratamento para a cura do câncer. Nível do Cantareira se mantém estável há 4 dias. O Pocket ajuda no raciocínio e você ainda pode levar uma graninha para casa. Essas e outras notícias você confere aqui no TJ PUC. Por conta da crise hídrica e outros fatores, a previsão do tempo vem ganhando mais espaço nos telejornais. Nossa equipe foi aos estúdios da IPTV Campinas para entender essa mudança. Confira na reportagem a seguir. De figurante para protagonista, o quadro da previsão do tempo ou do clima nos telejornais já ganha projeção. O clima tem afetado diretamente a economia e a agricultura, por exemplo. E as questões climáticas interessam cada vez mais quem assiste aos noticiários. E por essa razão, os jornalistas responsáveis em explicar detalhadamente os efeitos do clima viram a necessidade de se aperfeiçoar, não só para transmitir com segurança a informação ao telespectador, mas também dominar o conteúdo. É o caso da jornalista Mônica Gimenez, que atua na previsão do tempo há 7 anos e recentemente iniciou estudos específicos sobre o assunto. Comecei a sentir a necessidade de entender alguns fenômenos para poder explicar esses fenômenos. E aí, então, eu acabei fazendo uma especialização na Unicamp, como aluna especial. Foi montada uma grade de algumas disciplinas para que eu conseguisse ter um conhecimento básico de regime de chuva, absorção de água no solo, os fenômenos meteorológicos, para eu entender o básico. Além da necessidade, decidiu estudar ainda mais sobre o assunto. Eu fiz uma especialização em mudanças climáticas pela Universidade de Melbourne, na Austrália, e aí eu fui entender essas mudanças climáticas e depois fui fazendo alguns caminhos para chegar numa pós-graduação para poder vincular essas questões também com mudanças climáticas e questões econômicas. E é esse o ponto agora que eu estou buscando num mestrado para poder juntar essas duas questões. E ainda conta um segredinho para traduzir todos os conceitos da melhor forma possível. Penso assim, que não posso também traduzir demais ou simplificar demais a minha informação de forma que outras pessoas não entendam ou que não se interessem. E também tem que fazer minha avó entender. Bom frio para todos vocês. Tchau! A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, divulgou na última segunda-feira que o volume do sistema Cantareira se manteve estável pelo 4º dia seguido. Para o mês de junho, é esperado que o conjunto de represas receba 58,5 mililitros de chuva, já que no mês de maio foi registrado apenas 11. O manancial opera com 20,2% da capacidade total e, apesar dessa estabilização, a situação ainda é crítica. O câncer tem um novo tratamento, a imunoterapia. O novo método da imuno-oncologia utiliza o fortalecimento do próprio sistema imunológico do paciente para combater o tumor. Como é um tratamento que exigiu muito esforço da indústria farmacêutica, o preço é bem elevado. Para o tratamento é necessário 4 doses de injeção, sendo que cada uma custa $30 mil, totalizando aproximadamente R$360 mil. A intenção da indústria é que os remédios permitam que a quimioterapia seja substituída por ataques diretos ao câncer e tratamento menos agressivo. E agora vamos às notícias do esporte com Felipe Foltran. Olá, Felipe. Olá. Quais foram os destaques deste final de semana? A Champions League. Todo mundo acompanhou e deu a lógica. Barcelona campeão da Champions League. Começou pressionou bastante até o meio do segundo tempo. Abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo, com uma jogada muito bonita do Neymar, passando para o Rakitic. E continuou a pressão até a metade do segundo tempo. A Juventus, que é como um bom time italiano que é, conseguiu o empate. Empatou e quando tudo dava a acreditar que a Juventus conseguiria a virada, aí entrou o ataque mais letal do mundo, o trio de atacantes, com Luis Soares, Lionel Messi e Neymar, fazendo um contra-ataque espetacular. Saiu o segundo gol e logo depois saiu o terceiro gol. O destaque da partida, Neymar. O brasileiro Neymar fez o gol do título e se tornou um dos artilheiros do campeonato, ao lado de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O Barcelona entrou em campo com o favoritismo e garantiu o favoritismo. A Juventus, infelizmente para os italianos, entrou como a zebra e continuou sendo a zebra. O goleiro Buffon, nas comemorações, estava bastante emocionado e o meio-campo, Pirlo, de 37 anos, também chorou muito quando o jogo terminou e quando foi receber a medalha de segundo lugar.
E a seleção masculina de vôlei também entrou em quadra esse final de semana, né? Exatamente, a seleção masculina entrou em quadra contra a Austrália e venceu por 3-0. E agora o próximo jogo da seleção será sexta-feira, dia 12, em Belgrado, contra a Sérvia. E Letícia, outro esporte que está crescendo muito no Brasil não precisa tanto de preparo físico, e sim mental. Veja só. Na roda de conversa entre os amigos, o que se nota, além do bom papo, é o costume dos universitários em jogar baralho. Isso mesmo, baralho. A prática é proibida por estar ligada aos jogos de azar. Mas sabe como é que é, né? Fiscalização tem pouca. Então, o jeito é usar o baralho e os jogos em favor do raciocínio. Em 2010, o pôquer foi reconhecido como esporte da mente pela Federação Internacional dos Esportes da Mente. E desde 2012, o pôquer é legalizado no Brasil. A questão do pôquer é um pouquinho diferente, porque o pôquer não é um jogo que dependa só da sorte. Então não é considerado exatamente um jogo de azar, como caça-níqueis, roleta, etc. Depois da legalização, começaram a aparecer as casas especializadas em pôquer. A demanda de mercado aqui em Campinas já suportava uma segunda casa, nós temos uma casa já em Campinas, resolvemos abrir outra para suprir a demanda de mercado. Como o pôquer é um esporte da mente, ele não é tão fácil de ser jogado. O Eduardo joga há 3 anos e vai mostrar um pouquinho pra gente. Existem 2 tipos de pôquer, mas o mais popular é o Texas. Nesse estilo, cada jogador recebe 2 cartas e aqueles que não querem se arriscar devolvem para o dealer, o distribuidor de cartas. Depois disso, o dealer mostra 3 cartas sobre a mesa e assim começam as apostas com as fichas. E além de você exercitar a mente, pode sair com um grande prêmio. E eu joguei em Punta del Este uma vez e terminei em primeiro e com o prêmio eu paguei a minha viagem e estadia. Quem me dera ganhar um prêmio desse. Muito obrigada, Felipe, pelas notícias do esporte. E no próximo bloco... População volta a fazer compras do mês e está mais disposta a andar mais para pagar menos. E você, já tirou um selfie hoje? Saiba mais sobre essa prática que vem aumentando a cada dia. Dilma nega envolvimento na Operação Lava Jato em entrevista para a TV francesa. Fique ligado, voltamos já. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. Com o bolso mais apertado e menos confiante na economia, o consumidor voltou a fazer as compras do mês e se deslocar mais para economizar e buscar nas prateleiras do supermercado produtos mais baratos como forma de se proteger da inflação. Confira na reportagem de Ana Paula Teixeira. E com o orçamento cada vez mais apertado, já tem consumidor deixando de lado o que antes era fartura. Sinal de que a crise já vem afetando toda a população. Eu deixei de comprar muitas coisas, pelo preço e pela qualidade. Então a gente muda um pouquinho as coisas de compras, né? No mercado, subiu muitas coisas. Quando chegamos aos supermercados e nos deparamos com os preços, tomamos aquele susto. Está tudo mais caro. Um bom exemplo de como a inflação está prejudicando o consumo nos supermercados é a dona Rita. Ela notou que as verduras e frutas estão bem mais caras e parecem aumentar toda vez que ela faz compras. O preço elevou e a gente percebe que a qualidade não é a mesma, né? Então a gente procura, que nem eu, por exemplo, comprava de 15 em 15 dias. Agora não, eu venho uma vez por semana, dou uma olhada, até na esperança, né, de abaixar um pouquinho o preço. Mas infelizmente é isso mesmo, o que você comprava antes com R$100, hoje você não compra mais de jeito nenhum. A dona Rita tem razão, os legumes e verduras subirão em média este ano 7,2%. Entre os vilões do bolso, a cenoura, o tomate e o alface com elevações de 16,72% e 9,88% e 5,48%. A explicação para os preços estarem elevados não está só no cenário econômico. Fatores naturais também vêm influenciando, como a falta de chuva em todo o país. De acordo com o relatório Focus, a previsão média para a alta de preços em 2015 está estimada em 7,9%. Com a aceleração da inflação, economistas acreditam que o Banco Central eleve de novo a taxa básica de juros.
E ainda falando de economia, vamos ao vivo com a repórter Ana Paula Teixeira, que vai falar um pouquinho sobre a compra do Dia dos Namorados. A inflação também vai afetar essa data? É isso mesmo, Juliana. Os itens mais comprados nessa data chegam a ter 80% de impostos. E quem quiser levar o namorado e a namorada para jantar também vai pagar por impostos altos. Ou seja, o Dia dos Namorados não vai sair tão barato assim. Ana Paula Teixeira, de Campinas. Muito obrigada, Ana. Agora vamos falar sobre política, mais precisamente da presidente Dilma Rousseff. Foi exibida uma entrevista da presidente em uma TV francesa na segunda-feira. A presidente afirma que não está ligada ao caso Lava Jato e disse que irá até o fim para provar sua inocência. Dilma se defendeu dizendo que o escândalo se refere a um grupo restrito da alta cúpula estatal e reafirmou que não há indícios de que suas campanhas de 2010 e 2014 estejam associadas ao recebimento de propina. Brasil desenvolveu uma tecnologia que tornará possível ter internet mais rápida. Uma espécie de chip será aplicado nas redes de fibra ótica e vai acelerar a conexão. A nova tecnologia utiliza elementos de luz para transmitir as informações. A novidade vem em um bom momento, pois a demanda por conectividade veio ao encontro da necessidade de clientes da internet. O desenvolvimento do chip veio através de uma parceria entre o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia e uma empresa norte-americana. Os selfies já são bem populares na rede. Como isso afeta as relações? Confira na reportagem de Bárbara Camilotti. É só sair por aí perguntando que a resposta vem logo. Você tira bastante selfie? Sim. Ah, eu tiro só de vez em quando. Mais ou menos. Tiro, até que eu tiro bastante, sim. Ah, todo mundo tira, né? O que é um selfie todo mundo sabe. O que não se sabe é por que, desde 2013, quando foi considerada a palavra do ano, essa nova forma de autorretrato tem se popularizado tanto. Uma coisa é certa, todo retrato, toda fotografia é uma mentira. A representação imagética, ela é um recorte arbitrário e por vezes até ideológico, né, de uma captação do real. Antes os retratos eram feitos assim, o fotógrafo aí e o fotografado aqui. Mas depois que o selfie virou um fenômeno, agora o fotógrafo é o próprio fotografado. E com a facilidade da internet, agora a exposição fica muito maior. Mas será que isso não tem alguma consequência para a vida das pessoas? Muitos estudos têm sido feitos para entender o selfie como um fenômeno social e psicológico, baseando-se num conceito das ciências sociais, a sociedade do espetáculo. As mídias e a indústria cultural, de uma maneira geral, criam uma espécie de realidade paralela. Então as pessoas, através do consumo dessas coisas, acabam vivenciando aquilo que de fato não é real, que não faz parte da vida delas e que, portanto, em função disso, se alienam. Mas toda essa exposição só acontece porque também recebe retorno das outras pessoas, o que na psicologia pode ser chamado de estímulo reforçador. É muito comum, né, as pessoas que apresentam o comportamento compulsivo de postar autorretratos, elas avaliarem, né, estatisticamente qual é o tempo que leva para a primeira pessoa, né, dar o estímulo positivo e o número de pessoas. E cada vez mais ela se cobra com a necessidade de, como se fosse uma autocompetição, de que as pessoas tenham que apresentar esse estímulo reforçador. A imagem que elas criam delas mesmas é um pouco diferente daquilo que de fato elas vivenciam. De uma certa maneira, se eu não posto, se eu não coloco, se eu não crio um selfie sobre determinada coisa, aquela coisa não aconteceu. E as consequências podem ir além do nível pessoal e até prejudicar o ambiente social em que se vive. De uma certa maneira, acho que já há uma leitura de que aquilo não faz parte de fato da vida do sujeito. Ou ainda, por que ele quer tanto expor a vida dele o tempo todo? Ela não é tão interessante assim. Esse excesso de egocentrismo acaba gerando de fato uma antipatia entre as pessoas, né? E o melhor é se precaver, porque o remédio é bem amargo. A saída é uma saída medicamentosa, para alguns casos, e terapêutica sempre. Porque a gente está tratando de uma doença. E a Prefeitura de Campinas liberou parcialmente o primeiro trecho da Glicério nesta segunda-feira. A liberação ocorreu entre a Avenida Orozimbo Maia e Rua Marechal Deodoro após a finalização de asfalto no local, porém foi bloqueada novamente. O novo bloqueio ocorreu para que as baias de ônibus e as calçadas fossem feitas. A Prefeitura não informou qual seria o novo prazo de entrega da obra.
o TJ PUC fica por aqui. As temperaturas do dia vão variar entre 18 e 27 graus. E as principais avenidas de Campinas estão com trânsito fluindo normalmente. Até a próxima!